De praxe, queria já começar repercutindo, entender sua visão aí especificamente, né? Você que está aí exatamente em Brasília, você como analista profissional, tendo essa visão que a gente está vendo aí essa queda grande do Ibovespa hoje, de uma forma em geral, né? Você bem direta, queria saber como que você viu essas manifestações de ontem, esses desdobramentos aí que a gente está acompanhando hoje, a tensão entre os poderes, de uma forma em geral, será que essa queda, você acha que o mercado está exagerando na queda? Já era previsto? Faça um resumo aí da sua visão sobre tudo que você acompanhou aí de bastidor também em Brasília, sobre essas manifestações de 7 de setembro, por favor. Paula, antes de começar a apresentar as peças do puzzle de ontem e das consequências disso, lembrar para quem está nos assistindo, acabei de receber aqui a informação que agora, meio-dia e meio, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai fazer um pronunciamento. Então, há previsão, Paula, de mais volatilidade aí nesse início de tarde. E na De tarde, é. sequência, a gente vai ter a abertura às 14 horas no Supremo Tribunal Federal, de uma sessão que é a expectativa ali também de reação por parte do presidente do Supremo, ministro Fux. Então, já colocando no radar aí dos investidores que amanheceram aí com a abertura, já com impacto aí com relação aos eventos de ontem. Eu acho que para analisar o dia de ontem, as consequências, Paulo, a gente tem que ter várias frentes. Acho que sobre uma ótica só não funcionaria uma análise do que aconteceu e suas consequências. Eu acho que a primeira análise que a gente tem que ver, e a primeira peça desse puzzle que eu trago, é o movimento em si do Bolsonaro. É um movimento que demonstrou ontem muita força, por mais que a turma, eu vi alguns comentários ontem de alguns analistas dizendo que ele teve 2 meses, Paulo, para preparar esse evento, por mais que realmente ele tenha tido esse tempo, milhares de pessoas foram às ruas. E por que isso é importante, Paulo? Porque se você jogar hoje no Google, se você rodar o mundo hoje, você não vai ver manifestantes a favor de um mandatário, você não vai ver a turma indo em qualquer lugar do mundo a manifestações favoráveis ao mandatário, seja ele um presidente, seja ele um governador, seja ele um prefeito. Então, assim, é importante, sim, foi importante, sim, esse movimento, demonstrou força, sim, do Bolsonaro. Um outro aspecto que é interessante sobre ontem é a gente falar que o estranho seria se não tivesse manifestação, tá, gente? A gente está ainda num ambiente democrático, então a manifestação em si faz parte dessa democracia, então não ter esse movimento ontem é que seria muito estranho, que sinalizaria aí ruptura, sinalizaria que a gente estava descambando para um lado diferente. Fechando essa primeira peça desse puzzle sobre todo esse contexto Bolsonaro, ele está usando, Paulo, uma coisa que a gente já tem comentado em outras conversas que a gente teve, uma estratégia que é unir questões, momentos nacionais do país com o movimento político dele. E, estrategicamente, é uma estratégia muito interessante, uma estratégia até inteligente, porque ontem era um movimento, ontem era um feriado nacional que, assim, de certa forma, evoca questões nacionalistas, evocam questões que envolvem aí toda a questão da pátria. E ele está conseguindo misturar esse movimento político que é o bolsonarismo, que ele capitaneia, com certos símbolos nacionais. A ponto, Paula, de se você hoje colocar uma camisa do Brasil e rodar aí por São Paulo, com certeza você vai ser taxada de bolsonarista. Então, assim, essa mistura desse sentimento nacionalista com o movimento político, ele tem trabalhado bastante e, de certa forma, isso é interessante. Então, sobre a ótica do 7 de setembro, com relação a essa primeira peça desse puzzle, Bolsonaro, acho que é isso que eu gostaria de trazer. Mas tem consequências e desdobramentos. E aí a gente vai, então, para uma outra peça desse puzzle, que é essa questão da consequência. Ontem, o que a gente viu em vários momentos das manifestações do presidente Bolsonaro? Quem estava, quem foi o principal foco foi o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes
a gente está vendo que já aos poucos está sendo colocada uma estratégia de tentativa de desconstrução da imagem do ministro, de desconstrução do ministro como um todo. A primeira peça que foi colocada nesse sentido, Paulo, foi um pedido de impeachment que o Bolsonaro encaminhou para o Senado há 15 dias atrás, já questionando a capacidade do ministro julgar determinadas questões, e no caso especial era a questão aí que envolvia o Roberto Jefferson. Agora, avançando, o Bolsonaro trazendo isso para a sociedade, fazendo com que haja um movimento social em que cidadãos se colocam contra o ministro, isso a gente tem que olhar sob uma ótica de que futuramente, em 2022, vai ser o Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE, que é o tribunal que vai conduzir as eleições de 2022. Então, eu já vejo que desde agora está sendo feito um trabalho por parte de um trabalho estratégico, um trabalho de inteligência, de desconstruir a imagem de quem vai conduzir esse processo eleitoral em 2022. O que abre, Paulo, para depois muitos questionamentos na seguinte linha: qualquer movimento hoje que o Alexandre de Moraes fizer, vai ficar com carimbo de retaliação ao Bolsonaro, vai ficar com carimbo de que ele só fez isso porque ele está nessa briga com o Bolsonaro. Então, no momento que o Bolsonaro estrategicamente abre esse octógono, abre essa arena de briga, ele contamina todas as decisões do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, que futuramente vai ser o presidente do TSE, e é justamente aonde o Bolsonaro também tem feito muita pressão com relação a possíveis desenrolar e desfechos das eleições de 2022. Então, ele já constrói a partir de agora esse movimento, já começa a conectar essas peças de fazer um movimento contra o Alexandre, de desconstruir o Alexandre de Moraes. Dentro dessa ótica do judiciário, também tem as suas consequências, né? Porque a partir do momento que o Alexandre de Moraes está sendo atacado, vai ter uma reação hoje do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Fux, que é o presidente da corte, Paulo, já disse várias vezes, bateu em um, bateu em todos. Não falou com essas palavras, logicamente, mas ele já sinalizou que é esse o sentido. Ou seja, o tensionamento com o Supremo está mantido, esse tensionamento vai ser contínuo daqui para frente. Por mais que o Bolsonaro tenha dito ontem que ele não está focando a instituição, mas sim apenas uma pessoa, a gente vai ver hoje, isso vai culminar hoje no discurso do Fux com relação a essa questão de tensionamento. Para o investidor, e aí conversa muito com a reação da Bolsa de hoje, que além dessa questão de tensionamento não ser uma questão boa para nenhum investidor que está olhando para o país, tem um outro fator, Paulo, que é uma outra peça desse puzzle. Essa briga que a gente está vendo entre o Bolsonaro e o Fux, e o Supremo, e o Alexandre de Moraes, acontece num momento em que o Fux tem trabalhado para uma fórmula suprema dos precatórios. Lembrando, o ministro Fux estava em campo há 2 semanas atrás, tentando construir uma fórmula mágica para que, na prática, vai ser o seguinte: parcelar a dívida dos precatórios, e com esse parcelamento, em tese, o governo terá, então, mais recurso para aplicar em questões sociais e em obras em 2022. O Fux que estava levando essa solução era o Fux que estava trabalhando numa solução suprema paralela à PEC dos precatórios. Então, eu acredito que, em razão desse tensionamento, o Fux vai recuar na busca de uma negociação dentro desse tema. E qual é a consequência disso? Qual é o impacto disso? A gente, então, pode ver avançar a PEC dos precatórios dentro do Congresso, que é uma PEC que tem tirado bastante o sono do investidor, porque é uma PEC que pode mexer com a regra do teto de gasto. E mexer com a regra do teto de gasto vai sinalizar inclinação do governo para um populismo, inclinação para mais gastos e também uma sinalização de que não haverá mais limite para gastos em questões sociais. Então, você vê, Paulo, que tudo que aconteceu ontem tem várias peças que se encaixam e tem várias consequências a surgir, e por isso que eu acredito que esse tensionamento já está refletindo na Bolsa, porque tem muita coisa aí envolvida, não apenas
o evento de ontem.